Vamos dar continuidade, então, às características de inquérito policial. Tá? A gente parou na aula passada em oficiosidade, ou seja, o inquérito ele é oficioso, significa que, para que ele inicie, se for ação penal pública e condicionada, não precisa de nenhuma condição. Assim como que o delegado ele toma ciência de um crime de ação penal pública e condicionada, ele já pode instaurar um inquérito policial para apurar aquela infração. Tá? E aí, passando então a oficiosidade, a gente entra em uma outra característica, que é a indisponibilidade. Então, anota aí, a característica da indisponibilidade. Agora só não sei qual o número. 7. 4.7, 5.7, o quê? 7. 7, né? Não, 7 não é 7. Vou botar peste de número não, né? Vai. Galera, segura a conversa paralela aí, por favor. Vai, vamos lá. O inquérito policial, ele é indisponível. Se ele é indisponível, significa que o delegado de polícia, ele não pode desistir do inquérito policial, ele não pode dispor. Todo inquérito iniciado tem que ser concluído. Significa que o delegado pode arquivar? Não. O delegado nunca arquiva, não existe exceção. Então, todas as questões vão trazer diversos casos para poder induzir você a erro, para que você marque que o inquérito pode ser arquivado pelo delegado de polícia, em alguma condição. Não existe exceção. O inquérito nunca pode ser arquivado pelo delegado de polícia. Então, aqui você vai colocar o quê? O inquérito ele é indisponível porque o delegado não pode dispor. O delegado não pode dispor. Quando se fala dispor, desistir. Né? Então, se o delegado ele não pode dispor, ele não pode desistir do inquérito policial, temos uma consequência que é todo inquérito iniciado tem que ser concluído. Todo inquérito iniciado tem que ser concluído. E aqui a gente passa a analisar uns desdobramentos. Veja só, se todo inquérito policial iniciado tem que ser concluído, significa que não existe exceção. O delegado nunca arquiva. Se liga. Então tá aqui, ó. O delegado nunca arquiva, tá? Não tem exceção nenhuma, tá? O delegado não arquiva o inquérito policial. Então, se o delegado não arquiva o inquérito policial, como é que o inquérito é arquivado? Show de bola, né? Ah, me fica filé na moda. Ave Maria. Vai. Então, toda vez que se fala de arquivamento, você vai ter o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui do lado. Arquivamento. Cara, presta atenção, arquivamento é um dos pontos mais cobrados de inquérito policial. Sempre cai questões sobre arquivamento. E você não pode errar. Por quê? Porque arquivamento tem um macete. Toda vez que você vislumbrar numa questão o nome arquivamento, pare de ler e coloque a seguinte hashtag. Decisão do juiz a pedido do MP. Então significa que quem arquiva o inquérito policial? O juiz, desde que tenha um requerimento do MP. Então o arquivamento acontece por decisão do juiz a pedido do MP. É chamado arquivamento formal.
Tá? Por quê? Porque se ocorrer um arquivamento chamado material, o inquérito ele não pode ser desarquivado, certo? Então, o arquivamento formal acontece quando? Acontece por falta de justa causa. Se não existe justa causa, então não tem o porquê proceder à continuidade do inquérito policial ou então dar início a uma ação penal. Então, pode ser feita solicitação de diligências ou então pode solicitar o quê? O arquivamento. Sendo que quem é que faz esse pedido de arquivamento? O Ministério Público, o MP, tá? E aí, é a vontade do juiz se vai arquivar ou não. Se ele não arquivar, ele remete ao PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Então, quando se fala de arquivamento, o arquivamento só acontece por decisão do juiz a pedido do MP, tá? Pergunto, e trancamento? O que seria trancamento do inquérito policial? Existe alguma distinção em arquivamento e trancamento? Muito raro vai acontecer o chamado trancamento, tá? É muito raro acontecer o trancamento. Veja, o arquivamento, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado? Pode, desde que tenha o quê? Então você vai colocar aqui o seguinte. Pode ser desarquivado com o surgimento de novas provas, né? Então, uma vez que o inquérito policial ele é arquivado, e ele é arquivado por decisão do juiz a pedido do MP, ele pode ser desarquivado. Desarquivado só se tiver novas provas, né? O que é considerado novas provas? O que pode ser considerado uma prova nova? Veja, vou trazer um caso. Imagine que ocorre um assassinato. Imagine que o cidadão, com raiva de sua mulher, assassina ela dentro de um quarto, tá? E aí, transcorrido o inquérito policial, instaurado um inquérito policial para apuração do crime de homicídio, e aí começa todo o inquérito, sendo que, no decorrer do inquérito, não conseguem provar que foi o cara. Ou seja, se não tem prova, não tem justa causa. Certo? Se não tem justa causa, o Ministério Público vai e solicita o arquivamento. E aí o juiz vai e entende que deve arquivar. E o juiz arquiva. Então, ocorreu o arquivamento chamado arquivamento formal. Beleza. Uma vez arquivado, esse inquérito pode ser desarquivado? Imagine agora que, passados 6 meses, a mãe da vítima vai à residência juntar as coisas dela para fazer uma doação. Nesse ato que ela chega na residência, que ela começa a juntar as roupas, ela percebe que existia um celular, ou melhor, uma câmera. Sendo que quando ela pega essa câmera, que ela começa a vasculhar, percebe que a câmera registra exatamente o momento da cena do crime. Registra o cidadão matando a sua filha. Desesperada, ela leva aquela câmera, aquela filmagem, à delegacia. E aí eu pergunto, chega na delegacia, o delegado pode utilizar aquela filmagem para desarquivar o inquérito policial e dar prosseguimento? O Ministério Público pode denunciar agora com base nessa nova prova? Mas a prova não existia antes do arquivamento? Perceba, a prova em que pese já existia, ela não era apresenta aos autos. Então é considerada prova nova, tá? Se ela não estava presente nos autos, é chamado prova nova aquela que surge após, ou então aquela que não estava nos autos e a pessoa tem um descobrimento após os fatos, após o arquivamento, tá? Então você tem aí que o Ministério Público pode utilizar essa filmagem para denunciar o agente. E veja, uma filmagem é uma prova bem inequívoca. Por quê? Porque ela pega a exatidão do momento, pega quem é o sujeito, pega como foi que o crime foi cometido, então ali com aquela filmagem já se apura o quê? A justa causa. Então já teria os indícios de autoria, porque pegaria justamente o autor do crime, teria a prova da materialidade, porque tem o corpo e ali tem a filmagem do agente cometendo o crime, e tem toda a circunstância, ou seja, como o cara foi e cometeu aquele crime, tá? E aí o Ministério Público pode denunciar. Eu pergunto, veja só, se o arquivamento acontece por decisão do juiz a pedido do MP, e eu acabei de falar que esse arquivamento aí é chamado arquivamento formal, o desarquivamento acontece como?
Como? O delegado solicita ao Ministério Público e o Ministério Público solicita ao juiz. Não. O delegado pode fazer direto ao juiz. Não. Não, né? E aí? Veja, para arquivar, o juiz tem que dar uma decisão, e essa decisão tem que estar condicionada a um pedido, que é de quem? Do MP. Certo. E para desarquivar? Você sabe que é o seguinte, o inquérito ele vai ser desarquivado desde que tem o quê? Novas provas. Mas tem nova prova, ele já desarquiva assim, sem mais nem menos? Tipo, surgiu a nova prova, o delegado vai e faz. Pronto, aqui eu vou utilizar e já desarquivei. É assim? Então como é? Aí, porra, fala logo, né? Galera, se o arquivamento é formal, ou seja, precisa de uma decisão para arquivar, acontece quando o desarquivamento? Quando o Ministério Público denuncia. Tá? Significa que se o delegado tomar ciência de novas provas, ele pode proceder às investigações. Ele pode continuar investigando. Sendo que só vai acontecer o desarquivamento quando o Ministério Público denunciar. Por quê? Esse desarquivamento é automático. Denunciou, desarquiva automaticamente o inquérito policial. Tá? Então você vai colocar, o desarquivamento acontece com a denúncia do MP. Coloque entre parênteses, desarquivamento automático. Oi? O desarquivamento acontece com a denúncia do MP. Trata-se de um desarquivamento automático. Né? Então, denunciou automaticamente, o inquérito está desarquivado. Oi? Não impede, desde que ele tome ciência de novas provas. Né? Se você perceber, fala o seguinte, o delegado pode proceder novas pesquisas se de novas provas tiver notícia. Quando se fala novas pesquisas, significa que ele pode continuar investigando. Não quer dizer que ele desarquiva. Quem desarquiva é o Ministério Público quando denuncia. Beleza? Aí veja só. Então temos aqui alguns pontos. O arquivamento acontece por decisão do juiz a pedido do MP. O delegado pode continuar investigando se de novas provas tiver ciência. Você acabou de anotar também que o desarquivamento acontece exatamente no momento que o Ministério Público oferece a denúncia. Agora eu pergunto, imagine que o delegado, ao apurar nas investigações, identifica que determinado crime, determinada conduta foi praticada sob o manto da legítima defesa. Momento em que ele arquiva o inquérito policial. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado por quê? Show. Porque o delegado não arquiva ainda. Está aqui, ó, né? Nunca pode arquivar. Né? Só quem arquiva. Decisão do juiz a pedido do MP. Esse exemplo que eu acabei de citar agora foi objeto de 5 questões de ACESP. O mesmo exemplo. Tá? 5 questões de ACESP. E aí teve outro que falava o seguinte... Delegado apurando, aí traz um casozinho lá, identificou a legítima defesa. Momento em que solicitou ao Ministério Público o arquivamento em que o Ministério Público foi e arquivou. Tal assertivo está certo ou errada? Errada por quê? Porque o Ministério Público não pode arquivar. Quem arquiva é o juiz, desde que tenha requerimento do MP. Então, juiz pode arquivar de ofício? Não. Não. Juiz não pode de ofício, delegado não pode arquivar e o Ministério Público não pode arquivar. Por quê? Porque só acontece o arquivamento, decisão do juiz a pedido do MP. Tá? Então o juiz não arquiva de ofício. O Ministério Público tem que solicitar. Juiz não é parte, como é que ele vai estar arquivando as coisas de ofício? Tá? O juiz pode recusar. Imagine que o Ministério Público faz a solicitação de arquivamento, né, ao juiz. Aí o juiz faz, rapaz, aqui eu não identifico essa ausência de justa causa. Eu vislumbro justa causa. Aí ele faz. Aí ele pode chegar e aceitar uma denúncia, iniciar um processo? Não, porque o Ministério Público não denunciou. Né? Ele não pode iniciar um processo de ofício. Aí o que é que ele faz? Ele quer rejeitar o arquivamento. Mas ele pode iniciar um processo? Não. Ele pode solicitar diligência? Não, porque o Ministério Público não solicitou. Então o que é que ele faz? Remete o processo ao
Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Quando chega nesse cidadão, tem 3 opções. Denúncia, mantém o arquivamento ou designa que outro membro apresente denúncia. Tá? Então, essa é uma síntese de arquivamento. Essa ideia aqui cai, chove nas questões. Tá? Chove questões. Trancamento. Trancamento, como eu falei, é um pouco raro de acontecer. É muito mais fácil acontecer o trancamento da ação penal. Tá? Do inquérito policial é muito raro. Quando acontece o trancamento? Por falta de justa causa também. Sendo que, uma vez arquivado, pode ser desarquivado. Agora, uma vez trancado, não destranca. Tá? Então, é por isso que é muito raro acontecer o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa. Certo? Então, você vai ter essa ideia aqui. Vou botar assim, o arquivamento, né? Galera, o que é justa causa? IMC, né? Então, falta de justa causa, e aqui é o IMC, que significa indícios, materialidade e circunstâncias, tá? Sobre a ideia de que não destranca, aconteceu recentemente um exemplo fático meu, em que eu tinha entrado com uma solicitação para trancamento do inquérito policial de furto e formação de quadrilha, né? Que ainda estava sob o manto da formação de quadrilha. E aí com pedido subsidiário de arquivamento. O que acontece? O trancamento deveria ocorrer porque na formação de quadrilha precisaria ter 3 ou mais, tá? Para cometer diversos crimes. E lá no inquérito estava sendo apurado 2 pessoas. Então, trancamento tinha que ocorrer para o crime de formação de quadrilha. Poderia continuar sendo investigado o quê? O crime de furto. Sendo que, por uma situação fatídica, se eles aceitassem o trancamento, o que aconteceria? Se eventualmente descobrisse um novo agente na trama, não poderia ser destrancado, né? Então teria ali um prejuízo ao processo. Então eles negaram o trancamento e negaram também o arquivamento, né? Ou seja, continuou. Mas deveria ter pelo menos o trancamento do crime de formação de quadrilha. Então, é muito raro acontecer trancamento, velho. É muito raro. Tanto em questões também, eu nunca vi uma questão sobre trancamento. Chove questões sobre arquivamento. Então, marca um asteriscozinho aí, porque chove, velho. Chove. E a ideia é essa hashtag aqui, tá? Pergunto. Eu acabei de estar falando aqui o tempo todinho, arquivamento formal, arquivamento formal, arquivamento formal. E o que é arquivamento material? O arquivamento material, se acontecer, pode ser desarquivado? E se acontecer, é por quais motivos? E aí? Mais alguém? Ninguém, né? Vê só, galera. Então você vai botar uma observação no arquivamento, né? Uma observação, arquivamento. Arquivamento material. O que é o arquivamento material? É o arquivamento do inquérito policial, sendo que este arquivamento material faz coisa julgada. Significa que não pode ser desarquivado, mesmo que se descubra novas provas. Quando é que acontece o arquivamento material? O arquivamento acontece por falta de justa causa. E o material pode acontecer por alguns fatores, como, por exemplo, acontece por, primeiro, atipicidade do fato. Atipicidade do fato. O segundo fator aqui excludente
de ilicitude. Galera, se viu o nome justificante, você sabe o que é justificante? Justificante é a mesma coisa que excludente de ilicitude, tá? E discriminante, excludente de culpabilidade. Terceiro, excludente de culpabilidade. E 4, extinção de punibilidade. Se o arquivamento do inquérito acontecer por atipicidade do fato, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou extinção de punibilidade, faz arquivamento material. Se faz arquivamento material, você vai colocar isso aqui, ó. Coisa julgada. Faz coisa julgada. Ou seja, não pode desarquivar, nem que tenha novas provas. Já era. Olha, vai. Outra característica. O inquérito, ele é dispensável, né? O inquérito, ele é dispensável. Galera, por um inquérito ser dispensável, significa que ele não é uma condição de procedibilidade para uma ação penal. Significa que para ter uma ação penal não é imprescindível a abertura, a instauração ou a propositura do inquérito policial. O inquérito ele não precisa estar acostado. É por isso que vocês vão colocar uma característica aí dispensável. Aí vocês vão colocar o seguinte: o inquérito policial é prescindível, tá? O inquérito policial é prescindível. Vai lá. O inquérito policial ele é o quê? Prescindível. Ele é prescindível à propositura da ação penal. Quando se fala de dispensabilidade, o inquérito policial ele é prescindível à propositura da ação penal, porque prescindível é sinônimo de dispensável, tá? Ele não é imprescindível, ele é prescindível. As questões estão cobrando com esse termo aqui agora. Tá? Em vez de dizer que o inquérito é dispensável, estão dizendo que o inquérito é prescindível. Tá? E vocês têm que estar ligados aí na hora de questão para não confundir prescindível com imprescindível. Certo? Então, o inquérito policial ele é prescindível. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais. Veja só, além dele ser prescindível, significa que ele não é obrigatório para a ação penal, ele possui alguns desdobramentos. O inquérito é, vou botar assim, né? O inquérito é dispensável, acessório e estanque. Que porra é isso? Hein? O inquérito ele é dispensável, acessório e estanque. Aqui tá bom. Quando se fala que ele é dispensável, acessório e estanque, significa o quê? Significa, em primeiro ponto, que ele não é obrigatório, tá? O Ministério Público não é obrigado a se valer de tudo que tem no inquérito policial. Em segundo ponto, que ele pode dispensar o todo ou pode dispensar em parte. Eu falo já o conceito devagar, tá? Ele pode dispensar o todo, ele pode dispensar em parte. Significa que se o inquérito tem 1000 páginas, ele só quer utilizar uma, ele pode, tá? Porque se ele pode dispensar o todo, quem dirá a parte, tá? E estanque por quê? Por que estanque? Porque todos os vícios contidos em um inquérito policial são endoprocedimentais. Significa que ficam circunscritos ao próprio inquérito
policial. Não seguem a ação penal. Eles não seguem adiante, eles não vão, eles ficam estancados. Tá? Por eles ficarem estancados, vícios contaminam as ações penais? Não. Os vícios ficam no próprio inquérito policial. Então vai, dispensável por quê? Porque o Ministério Público, porque o MP não precisa se valer, porque o MP não precisa se valer do inquérito policial, do IP, para propor a ação penal. Ou seja, não é uma condição, de procedibilidade. Não é uma condição de procedibilidade. Procedibilidade. Não é uma condição de procedibilidade. O que significa condição de procedibilidade? Grife, puxa uma setinha e coloque. Não procede sem. Não pode ir adiante sem. Porque ele é acessório. Porque o MP não precisa se valer de tudo do IP. Pode utilizar o todo ou a parte. Não precisa se valer de tudo do IP. Pode utilizar o todo ou em parte. E por que ele é estanque? Estanque porque os vícios ou irregularidades, do IP, ficam circunscritos entre parênteses limitados, entre parênteses limitados ao próprio IP. Aí você coloca assim, só que geralmente cai em algumas questões, ou seja, não contaminam eventual ação penal. Ou seja, não contaminam eventual ação penal. Não contaminam eventual ação penal. E aí, galera, a gente encerra, então, características do inquérito policial, tá? Então, perceba, é um dos pontos mais importantes de inquérito policial. Você não pode ir para uma prova de inquérito policial sem saber características, tá? Por quê? Porque é onde se baseia quase todas as questões de inquérito, certo? Principalmente as características da indispensabilidade, tá? Da indispensabilidade? Dispensabilidade. Principalmente que o inquérito ele é dispensável. Outro ponto, ele é indisponível, tá?
que é uma das que são mais cobradas, que fala sobre o arquivamento, sobre dispensar, sobre vícios, certo? E aí que não há contraditório, a não ser aquelas questões que a gente trouxe de exceções, tá? E galera, coloca aí um tópico, incomunicabilidade, é o 8, né? Incomunicabilidade. Algumas questões estão sendo cobradas acerca da incomunicabilidade do preso. Pergunto, o delegado pode colocar o preso incomunicável? Pode por 3, 4, 5 dias dizer que ele não vai falar com a família ou com o seu advogado? Não. Não com base em quê? Porque a incomunicabilidade está prevista no artigo 21 do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão, onde se permite a incomunicabilidade. Galera, se ligue. A incomunicabilidade do preso é tratada no Código de Processo Penal, no artigo 21, certo? De acordo com o CPP, é permitido por até 3 dias. O que acontece? O Código de Processo Penal é de 1942, então é meio antiguinho, né? Faz um tempinho. E aí a Constituição é de quando? 88, né? Então a Constituição veio muito depois. O que acontece? Toda a Constituição, todas as normas devem respeito à Constituição. A Constituição expressamente no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, trouxe a vedação à incomunicabilidade do preso. Então, o que acontece? Não foi revogado o artigo 21, mas ele é inconstitucional. Por quê? Porque se toda lei que é anterior à Constituição tem que passar por um controle de constitucionalidade para que analise se ela vai ser recepcionada ou não, perceba, se ela vai contrário à Constituição, ela não foi recepcionada. Então, a ideia é que é permitido ou vedada a incomunicabilidade do preso? Vedada, tá? Então, não é em questões com base nisso. É vedado qualquer tipo de incomunicabilidade do preso. E principalmente do preso com seu advogado ou a sua família, tá? Também não pode. Não pode porque é inconstitucional. Que fica de acordo, né? De acordo, de acordo. Só que a Constituição é de 88, o Estatuto é dos anos 90. E mesmo assim não vai de conta. É. Infelizmente o Estatuto é a desgraça, né? É porque o militar em si, né, tem um procedimento totalmente à parte, né? Estava conversando de manhã com um amigo meu, e aí ele, bicho, é foda porque o cara só se arromba na polícia militar, né? Tudo vai contrário à Constituição, pô. É foda. Ó, menino bonito. Já aqui não, por quê? Porque não foi recepcionado mesmo. Você não pode declarar a incomunicabilidade do preso. Tá? Ele tem que ter acesso ao seu familiar, ele tem que ter acesso ao advogado. Em que pese, às vezes, tentem, mas não pode. Não pode. Inclusive, é uma corrente majoritária na doutrina. Né? Existem 2 correntes. Uma que diz que é majoritária, que diz que não pode, e preste atenção, não pode nem em situações excepcionais. O que são essas situações excepcionais? Estado de sítio e estado de defesa. Imagine em estado de direito, que é o que a gente vive. Se a gente vive num estado de direito, onde é assegurado direitos, e não pode ser declarada a incomunicabilidade, nem em estado de sítio e de defesa, que são situações anormais, excepcionais, então quem dirá em estado de direito, ou seja, por isso que não pode ser declarado a incomunicabilidade. Ou seja, se cair qualquer questão sobre incomunicabilidade, pode gabaritar. É verdade. Tá? Não pode ser declarada a incomunicabilidade do preso. Certo?
Bota aí, valor probatório. Nove, né? Nove. A incomunicabilidade é 8. Não, o 7 foram as características. Todas elas. Até agora que eu falei, até aquela outra ali, foi todas elas características. Aí, 8 incomunicabilidade do preso e 9 valor probatório. Valor. Veja só, em primeiro ponto você vai entender que quando se fala de valor probatório, presta atenção, inquérito não produz prova, produz elementos informativos. Quando se fala de valor probatório, o valor probatório do inquérito é relativo. Relativo por quê? Porque o juiz não pode condenar uma pessoa só com base no inquérito policial. Ele tem que submeter os elementos informativos a contraditório judicial, tá? Por quê? Porque o inquérito, ele é inquisitivo. Se ele é inquisitivo, não tem contraditório nem ampla defesa. Então, aqui, valor probatório. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas submetidas ao crivo do contraditório não podendo basear-se tão somente nos elementos informativos Então, se liga aí. Você vai ter aqui o seguinte. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas submetidas ao crivo do contraditório judicial, tá? Não podendo basear-se tão somente aos elementos informativos contidos no inquérito policial. Significa que o juiz não pode basear sua decisão somente no inquérito policial. Por quê? Porque não tem contraditório nem ampla defesa. Então, ele tem que submeter ao que passa pelo contraditório judicial. E aí vem a falar dos vícios. E aí, como a gente já escreveu, os vícios
calor da peste aqui. Os vícios contidos no inquérito policial não maculam eventual ação penal. São endoprocedimentais, ou seja, a limitação ao próprio inquérito. Prazos do inquérito policial. Prazos também é muito importante, beleza? Então já dá uma atenção aí aos prazos, tá? Vou colocar os 3 que mais são cobrados aqui. Galera, vai. Estadual, federal e lei de drogas. Quando se fala de prazo, vamos lá. Qual o prazo estadual? Aqui o prazo, você vai ter que a regra está prevista no artigo 10 do CPP. Tá? Qual é a regra? Quando o agente está preso, qual o prazo? E solto? Pergunto. Prorrogáveis ou improrrogáveis? Então, 10 dias prorrogáveis por quanto? Errado. Improrrogável. Dez dias improrrogável. Tá? Ou improrrogáveis. E 30 dias prorrogáveis. Não, aqui é prorrogáveis pelas vezes e tempo que o juiz autorizar. Prorrogáveis pelas vezes e pelo tempo que o juiz autorizar. Aí você vai ter que prestar atenção. Contados de que momento? Que se efetuar a ordem de prisão. Cara, teve uma questão que caiu sobre isso aqui da CESP, que derrubou a galera. Porque ele falava que era contados do momento que ambos eram contados do momento que se efetuar a ordem de prisão. Você vai ter que, quando o cara está preso, se conta do momento que se efetua a ordem de prisão. Quando o cara está solto, aí, esse é o inquérito, meu irmão, nem importa se vai coisar, porque acabou, prorroga, tá? Inicia-se aqui, começa a contar esse prazo de 30 dias para finalizar do momento que se instaurou o inquérito, do momento que o cara estiver solto. Se ele tiver sido preso, aí 10 dias acabou, ele vai solto. Quando ele vai solto, começa os 30 dias para finalizar. Não finalizou, prorroga. Não finalizou, prorroga. Não finalizou, prorroga. Tá? E vai prorrogando até onde? Até o infinito? Pode, vai ficar. Aqui ele vai ter uma limitação. Você vai botar limitado à prescrição. Não é eterno, né? Limitado à prescrição. Federal. Qual o prazo federal? Então, preso 15 dias. E solto? A lei não fala nada. Só fala de preso. Então, no silêncio da lei vale o quê? A regra geral, que são 30 dias. Aí você vai colocar isso aqui, ó. É a regra geral. Tá? Aí esses 15 dias aqui, prorrogáveis ou improrrogáveis? Prorrogáveis por quanto? Se eu botar aqui, ó, por mais
15 dias. Pode ser prorrogável por mais 15. E quando se fala de lei de drogas? Lei de drogas, preso quanto tempo? E solto? Quanto? 30, 30? 30 dias. Preso e solto. 90 dias. O que acontece? Prorrogáveis ou improrrogáveis? Aqui é uma exceção, então você vai ter que só vai ser prorrogável excepcionalmente pelo mesmo período. Ou seja, excepcionalmente podem ser duplicados. Então, excepcionalmente, demonstrando a extrema necessidade, vai a 60 ou a 180, tá? Fala-se o seguinte, tem o inquérito ele tem que ser concluído no prazo de 10 dias se o agente estiver preso, certo? Mas 10 dias contados a partir de que momento? Do momento que se efetua a ordem de prisão, ou seja, do momento que se prende o cara. A partir daquele momento que você consegue cumprir o mandado de prisão dele, que você consegue prender ele, a partir dali conta-se 10 dias. Tá? Então, o que é que você acontece aqui? Eu coloquei a hashtag para que você tenha em mente, é uma síntese, dizendo que começa a contar o prazo do agente que está preso do momento que se efetivar a ordem de prisão, ou seja, do momento que se cumprir a prisão do cara. Se for em flagrante, daquele momento. Prendeu em flagrante, pronto, daquele momento que se cumpre. O cara tem um mandado preventiva. Aí, de repente, pega o cara. Pegou, começa 10 dias para terminar o inquérito policial. Tá? Então, você vai ter esse prazo aqui sendo contado da ordem de prisão, ou seja, de que se efetuar a ordem de prisão. Não é só da ordem, é que se efetuar. Tá? É porque aqui está simplificado. Mas tem que efetuar, porque se fosse da ordem, se eu emitir uma ordem de prisão, pronto, começa a contar o prazo, está errado. Né? É que se efetuar a ordem de prisão. Beleza? E aí a gente passa a falar sobre procedimentos. Daqui a pouco ela bota um óculos, bota a luva, né? Show de bola, pô, o negócio é bom, né? Olha, ventinho um bom desse, ela reclamando aqui. Que bom, rapaz. Já tá treinando, pô, né? Tá se acostumando, tem que se acostumar, pô. Até nisso eu pensei, tá vendo? Já se acostumando, já entrando no clima motivacional aí, ó. Porra, você caveira, né? Você da RP, sei lá. Eu jurando que você queria ser do departamento de drogas. Né? Combater aí as drogas. Posso pagar geral aqui já, né? Aí, procedimentos. É o tópico 11 ou 12? Galera, vê só, quando se fala de procedimento, se fala de todo o procedimento do inquérito policial, do início ao fim. Para que você entenda o procedimento, ele se divide em 3 pontos. 3 pontos. Você tem o início, o desenvolvimento e a conclusão do inquérito policial. Então você vai colocar aqui que o inquérito policial se divide em 3 fases. Os caras, se pudesse cair, já tava na outra série. Rapaz, esses caras são foda. Então, galera, procedimentos, início, evolução e conclusão. Como é que o inquérito se inicia? Você vai ter aqui que o inquérito ele pode se iniciar por meio de alguns modos, tá? Você vai ter aqui uma portaria, certo? O inquérito, em tese, se inicia por meio de uma portaria. O que é uma portaria? Portaria é uma folha de rosto que demarca o início da investigação. Então, você vai ter aqui, ó, só dar um desenhozinho, imagine aqui uma folha de rosto
que é a capa do inquérito policial. Aí vai ter aqui a nome portaria, tá? Aqui vai ter o número da portaria, número tal de 2018, o número do o nome do investigado, do suspeito, tá? O crime que ele está sendo investigado, o local do fato, a delegacia e a data. Iniciou o inquérito policial. Isso aqui é uma portaria, é a folha de rosto que demarca o início das investigações. Tá? Então, em tese, o inquérito se inicia por meio de uma portaria. Sendo que há situações, vocês sabem o que são notícia-crimes? Notícia-crimes? Não. Você vai ter aqui, ó. Eu esqueci que não era para usar azul, né? É que eu me empolguei com o azul aqui, né? Foi mal, né? Aí, pessoal, a portaria demarca o início da investigação, a portaria é uma folha de rosto, e aqui temos também a...